vamos falar de teimosia. As pessoas interpretam a teimosia de formas muito diferentes, não é? Mas a teimosia é um vício, é algo que nós aprendemos. No início da nossa, quando nós somos pequeninos, a teimosia tem determinada importância que depois deve ser ido diluindo com as aprendizagens, mas isso muitas vezes não acontece. Por isso, uma pessoa que é teimosa é mais rígida, menos flexível. É uma pessoa que tem muitas inseguranças porque tem poucos comparativos. A teimosia é, na base, a ter poucos comparativos. Porque nós só aprendemos ouvindo. E as pessoas que são teimosas não ouvem. Por isso, a escuta ativa, aquela que nós escutamos para aprender, não está ativada. Por isso, como não ouvem o que lhes dizem, insistem naquilo que fazem sempre, naquela situação. Porque teimosia tem um bocado a ver com a maneira como nós fazemos as coisas e estamos preparadas para. Tem a ver com o temperamento, isto tem a ver com os hábitos, os padrões que foram aprendendo ao longo da vida. Geralmente quem é a pessoa que tem a teimosia como ferramenta, porque isto é uma ferramenta que a pessoa usa para se proteger, para não mudar, com medo do desconhecido. Por isso, continua a fazer a mesma coisa. Não aceita que outros, ora lá está, a escuta ativa não está a funcionar, por isso não aceita o que os outros dizem como válido, por isso não ouve, não aceita, repete. Geralmente estas pessoas não erram por evitamento, por isso como não fazem nada diferente do que aquilo que estão sempre a fazer, não erram. Não é? Quem erra são as pessoas que fazem. Não é? Eu faço isto, faço aquilo, é tentativa e erro. Tenho sucessos numas situações e insucessos noutras. Estas pessoas são muito limitadas. As pessoas, então, que têm orgulho de ser teimosas são pessoas que, em aprendizagem, são muito limitadas. Porque não têm muitos comparativos, a sua aprendizagem está muito afunilada, por isso, por muito que haja para aprender, o que aprendem é muito pouco, e repetem este padrão de serem teimosos. A teimosia pode ser por birra, não é? Geralmente a pessoa querem que a pessoa faça e a pessoa não faz. Teimosia nesse sentido. De proteção, por isso, como não querem sair da sua zona de conforto, fazem sempre a mesma coisa. Agem sempre da mesma maneira. São pessoas muito previsíveis, não é? Como são teimosas e fazem sempre a mesma coisa, são pessoas previsíveis, mais fáceis de influenciar. Quem é previsível é mais fácil de influenciar, porque nós sabemos sempre quais são as reações da pessoa. Por isso, são pessoas que não evoluem muito, têm medo do desconhecido, né? Tudo o que as pessoas lhes dizem, como não encaixa no que elas sabem, elas teimam em ser só aquilo, o que elas sabem é o válido, o que os outros dizem não é, por isso acabam por não aprender muita coisa. Ou pode haver uma teimosia dirigida, não é? Que é pensada e premeditada. A pessoa, naquela situação, muitas vezes, devido a alguma desilusão, faz sempre a mesma coisa, porque sabe que se fizer sempre a mesma coisa, não tem mais desilusões. Por isso, era necessário as pessoas verem que a teimosia não é algo bom. Eu vou agora desconstruir isto por idades, para vocês verem como é que a teimosia encaixa em cada idade. Nas crianças, desde bebés, as pulsões, por isso nós estamos biologicamente programados para fazer determinadas coisas, não é? Nascemos para respirar, por isso é que damos o primeiro choro, que é desentupir. Depois a mamar, não é? A sucção, os lábios, o dormir, necessidade de descanso para crescer, andar, tentativa, até ganhar o equilíbrio,
estar atento ao exterior, observar e ouvir, escuta ativa, por isso tudo o que ouvem é válido. Por isso, até esta fase, a teimosia é boa. É uma... A teimosia é igual à aprendizagem. É aqui que depois a educação e o externo nos influencia. Nós podemos continuar com a teimosia por aprendizagem, por isso há adolescentes, passam de crianças a adolescentes, sendo que a teimosia sendo aprendizagem tem a escuta ativa a funcionar. Por isso, ouvem o que os outros dizem, integram no que sabem e aprendem. Ou as crianças que foram muito contrariadas, por isso, em termos de frustração, não reagem muito bem, ouviram muitos nãos, ou foram muito sobreprotegidos, por isso não os deixaram fazer muitas coisas. E aqui a teimosia obriga-os a estarem sempre no mesmo registro, porque é o mesmo registro que sabem que funciona. Por isso, tudo o que vem de fora não é válido, só é válido aquilo que conhecem, porque isso não os faz sofrer, não os faz ouvir nãos, não os faz falhar, não os faz... nos comparativos que têm, aquela teimosia é a que lhes faz mais sentido. Ora, os adolescentes, conforme vêm de uma teimosia igual à aprendizagem ou teimosia igual a ficar na zona de conforto, é nesta idade que se vê quais são aqueles jovens que sabem o que realmente querem ser, o que querem tentar, mais aventureiros, mais tentativa e erro, do que aqueles que estão mais conformados, é só aquilo que têm, não têm grandes possibilidades, ninguém os ajuda. Este ninguém os ajuda é porque os outros não são válidos na sua aprendizagem. As pessoas ajudam-nos, mas eles teimosamente teimam em ficar naquele ponto de aprendizagem. E claro, isto depois a nível de adultos tem a ver tudo com as inseguranças, não é? Aqui varia um bocado também no género. O género masculino, como é mais dominante em termos culturais, não tem que ser muito teimoso, porque a maior parte das coisas tem-nas, porque domina. Na parte feminino, como não tem esta parte do domínio, quer esta parte do domínio, então acha que é pela teimosia que consegue, pela insistência. Ora, acaba por não ser... Isto ganha um pseudo-domínio sobre o género masculino. Há mulheres que ganham pela insistência, pela teimosia. Tantas vezes fazem aquilo que o homem, no seu sentido de benefício-malefício, dizem, epá, para eu deixar de ouvir falar, vou fazer. Mas isto, claro, não são situações saudáveis, porque quem está sempre na insistência está a gastar muitos recursos, a cansar-se, não é? Ninguém gosta de dizer 25 vezes a mesma coisa para ela ser feita só uma vez, não é? O homem, por outro lado, não é? Nesta insistência, nesta teimosia, ao fim de 25 vezes faz, para deixar de ouvir, porque o homem está sempre no malefício-benefício. Não é? Se ela não disser nada, não faz. Se ela disser 25 vezes, é um malefício, porque está a chatear, não é? Então faz. Agora, há muitas maneiras de contornar a parte da teimosia, não é? Uma delas é ver validade no externo. As pessoas teimosas, quando chegam a determinado ponto da sua vida, geralmente nesta idade adulta, e que veem que nada corre bem, nada corre às suas maneiras, os outros têm mais que elas, não aliam isso ao serem teimosas, mas estão na dúvida, não é? Porque é que acontece muitas coisas às outras pessoas, porque é que muitas pessoas têm relações melhores, menos conflituosas, com pessoas melhores. Então, quando procuram ajuda, neste caso, por exemplo, os psicólogos, não é? Quando vem uma pessoa muito teimosa, em que esta parte é parte do seu caráter, por isso é da sua educação, é muito fácil de ensinar estas pessoas, não é? Porque é fácil demonstrar onde estas pessoas erram. A rigidez que têm não as levam a dar o outro como válido. Mas, quando estão à procura de ajuda, aquele outro que está ali, o especialista à sua frente,
é válido, não é? Então vai ouvir o que o especialista vai dizer. Nos comparativos acaba por ganhar experiência, aprendizagem, porque ativou a escuta ativa, está a ouvir. Quando uma pessoa teimosa ouve outra pessoa a quem dá credibilidade, por isso não é a escuta ativa numa pessoa teimosa não é para qualquer pessoa, não é? Os outros são sempre não válidos e há uma ou outra pessoa que as pessoas confiam, nunca os desiludiram, o que lhes disseram e elas fizeram tiveram sucesso, por isso dão essa pessoa como válida. Então, quando ativam a escuta ativa e comparam no comparativo, mudam. Não é? Porque a pessoa teimosa só consegue mudar se as tentativas que fizer a seguir, não sendo teimosa, tiverem sucesso. Não é? Aquelas pessoas que são muito teimosas, não é? E depois são ajudadas por amigos ou primos ou outras pessoas, não é? É muito teimosa, tens que mudar isso. Ora, faz isto. Fazem isso e têm insucesso, voltam outra vez ao registro de serem teimosas, não é? Quando fazem tentativas e têm sucesso, acabam por mudar, por aprendizagem. Ora, foi aí que terminou. Como as pessoas ficaram muito teimosas, deixaram de aprender, por isso não saíram daquele ponto, não evoluíram. É necessário nós vermos em que é que isto altera as relações das pessoas, não é? Com os familiares, com os amigos, com as relações amorosas, porque ser teimosa ou teimoso, a insistência só recebe do outro lado. Por isso, as pessoas teimosas só estão bem com outras pessoas que não lhes ligam. Uma pessoa teimosa só tem uma boa relação com alguém que não lhes ligue. Porque as pessoas habituam-se sempre. És teimosa, fala para aí, diz lá o que é que queres. Não estão com pessoas que as potenciem, que as façam aprender. Depois, nos adultos, tem um bocado a ver com isto. Não é? Repetem padrões ou não, porque isto é um padrão, é um vício que a pessoa criou. Há pessoas que têm orgulho de ser teimosas. Eu sou assim e não mudo. Pronto, não mudam. Está tudo dito, não é? Não mudam. Ficam sempre assim. Por isso, isto é preciso a pessoa aprender com os erros, por isso tem que errar para testar, tem que ser humilde o suficiente para ver os outros como válidos e ouvir a tal escuta ativa. A intervenção aqui nestas situações é um bocado por organizar a pessoa, ativar a escuta ativa, pôr a pessoa a ouvir, no mínimo. A pessoa não tem que dizer nada, só tem, mas é que ouvir. Para haverem dois lados e ela escolher o melhor. E aumentar os comparativos. Não é? Quanto mais comparativos a pessoa tiver, menos teimosa é. Porque com os comparativos vê que, de outra maneira, diferente da sua, por isso não igual à sua, as pessoas têm sucesso. Então, se as outras pessoas têm sucesso, tenta. E tentando, pode ter sucesso ou não. Mas é por esta tentativa e erro que tem que ver. Muitas vezes nós temos que fazer esta intervenção em adulto, quando ela devia ter sido feita na adolescência. Não é? Porque é da passagem da criança para a adolescência que nós vemos se a teimosia é boa ou má. E, geralmente, como é algo que é de educação, isto é por modelagem. Mães ou pais muito teimosos têm filhos muito teimosos, porque eles imitam, não é? O problema é que a criança está a imitar alguém que já é adulto, já fez tentativas e erros, e ela não fez, por isso ela não vai fazer tentativas e erros, só vai fazer por copiar. Ora, então, vai ter poucos comparativos. A teimosia é bem organizada, neste sentido de quando a criança passa para a adolescente, em que a teimosia é aprendizagem, são as crianças que depois, nos testes vocacionais, naquilo de que, o que é que elas querem ser ou em que é que são boas, vê-se logo o que é que as pessoas são. Médicos, enfermeiros, pilotos, engenheiros, tudo que seja das áreas das ciências tem esta teimosia pela área da aprendizagem. Porque é por tentativa que conseguem os seus sucessos. Ao contrário das adolescentes que vieram de crianças com uma teimosia por rigidez, por isso na prática repetem só aquilo, por isso não evoluem. Quando chegam aos testes vocacionais depois não vão para as áreas de ciências, vão para as áreas de letras, fogem das matemáticas e de tudo o que é raciocínio, lógica,
Porque estão num ponto de não aprendizagem, de não evolução. É só aquilo que conhecem, é só aquilo que repetem. Isto depois dão os adultos que nós conhecemos, não é? Homens que são teimosos, que são os meninos, não é? Os mimados, e as mulheres que são as que dizem sempre as mesmas coisas e que são as chatas, não é? Isto nas nossas relações nós reconhecemos este tipo de pessoas, não é? É preciso, quando estas pessoas pedem ajuda, não é? Às vezes pedem ajuda por outro motivo qualquer, geralmente relacional, não é? Muitas vezes chegam aqui no sentido de aplicar as culpas às outras pessoas. Por isso é bom, por exemplo, irem ver agora o meu vídeo das culpas para vocês perceberem, porque se nós culparmos os outros sempre das situações, não assumirmos as culpas, ora está, por teimosia, os outros é que têm sempre a culpa, nós não aprendemos. Muitas vezes apanhamos esse tipo de pessoas aqui e nós, quando desconstruímos tudo isto, vemos que a pessoa é teimosa. Ora, teimosa não aprendeu, não tem comparativos, não acha válido o que os outros fazem. Só o que está dentro da zona de conforto da pessoa é que é válido. E é isto que nós temos que alterar. Por isso, não são intervenções longas, porque as pessoas, fazendo as primeiras tentativas e erros, tendo sucesso, veem e organizam-se de forma diferente, e quanto menos rígidas estiverem em termos de atitudes para com a vida, melhor. Porque isto a nível relacional é muito mau, não é? Geralmente são os mimados ou os mimados, que no início, enquanto as pessoas estão na conquista dos corpos, aturam, mas depois na convivência isto é horrível, não é? Dele para ela ou dela para ele, não é? Porque as pessoas teimosas não ouvem, não é? Nós dizemos 20 vezes a mesma coisa e do outro lado está alguém que não quer saber. Por isso acaba por a pessoa, como diz 25 vezes a mesma coisa e a pessoa não faz nada, a pessoa insiste, continua, não é? É preciso vocês não terem orgulho de serem teimosos, não é? Têm que ter a humildade de saberem que não sabem tudo, não são perfeitas ou perfeitos. Por isso, a escuta ativa tem que estar ativada para vocês ouvirem o outro, porque mesmo o outro dizendo coisas erradas pode ser válido. É um comparativo que vocês estão a aprender. Ouvirem alguém dizer que fizeram isto e erraram é um comparativo que vocês estão a integrar no vosso conhecimento, que vocês não conheciam. Por este lado, a teimosia poderá ser benéfica. Agora, é necessário vocês pedirem ajuda se virem que a nível relacional, nas relações amorosas, nas relações com a família, nas relações profissionais, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, as pessoas não fazem o que vocês querem, as pessoas não vos ouvem, têm que dizer muitas vezes as mesmas coisas. No meio disto tudo, isto é um retrato de uma pessoa que é teimosa. A culpa não é dos outros, é dela. Temos que procurar ajuda.